Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Convido a todos para curvarmos as nossas frontes e reverentemente clamarmos pelo sangue do Senhor Jesus. Senhor Deus, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Purifica-nos de todo mal, de todo pecado e nos dê acesso à Tua presença, ó Deus. Nos achegamos a Ti, confiados no sangue de Jesus que nos liberta de todo mal, de todo pecado. Visita os nossos corações e aceita a nossa adoração, o nosso louvor. Nós oramos a Ti em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos agora entoar ao Senhor um louvor, um hino de clamor ao Senhor. Glória a Deus. Agora nós vamos juntamente com as nossas crianças, nós vamos entoar um louvor daquele que é digno de todo louvor. O Senhor é bom pastor, Ele é o Salvador, o Deus de paz e de alegria, o Deus de amor. Ele vem me buscar e vai me levar para a cidade celestial. Você também pode ir.
Bendito o nome do Senhor Jesus. Vamos entoar mais um louvor. Meu amado filho, te escolhi. Não temas mais, esforça-te, assim diz o Senhor. Minha mão estendida para ti, por onde quer que fores, não te deixarei. Minha paz eu te dou, não te deixarei, diz o Senhor. Minha paz eu te dou, não te deixarei, diz o Senhor. A terra prometida te darei, a árvore da vida te concederei. Rios de água viva fluirão, e o meu imenso amor no teu coração. Minha paz eu te dou, não te deixarei, diz o Senhor. Minha paz eu te dou, não te deixarei, diz o Senhor. Não te deixarei, não te deixarei, diz o Senhor. Não te deixarei, não te deixarei, diz o Senhor. Aleluia. Convido a todos os irmãos, aqueles que também nos ouvem, que estão participando conosco, para lermos a palavra do Senhor. O texto que meditaremos nesta noite se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 13. Nós vamos ler o verso 7 e o verso 8. Os que desejarem podem acompanhar aí na tela o texto bíblico. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Glória a Jesus. Amém. Que texto maravilhoso e que ensino maravilhoso para nós. O versículo bíblico, ele não está falando para nós imitarmos o homem, mas está nos recomendando a lembrarmos dos nossos pastores. E especialmente neste momento que nós estamos vivendo, esses últimos dias, quantas lembranças, quantas saudades trazemos no nosso coração. Mas se nós olharmos para a nossa história, a nossa caminhada na obra do Senhor, você pode ter 2, 3, 4, 5 anos, mas tem gente como eu aí que está há mais de 40, 50 anos nessa jornada, nessa caminhada. Quantos homens, mulheres também, Deus usou para serem bênção nas nossas vidas. E aqui a recomendação é essa. Nós não temos por hábito adorar o homem. O Senhor é digno de todo louvor, toda honra e toda glória pertence a Ele. Mas nós trazemos recordações de homens que Deus usou para serem bênção nas nossas vidas. E olhem bem o que eu estou falando. Deus usou. E aí nós vamos ver aqui no texto bíblico que o texto nos fala o seguinte: lembrai-vos dos vossos pastores. E nós podemos ir mais além, né? Pastores, irmãs. Eu me recordo muito de irmãs, eu sempre menciono isso, porque eu trago isso com uma gratidão muito grande no meu coração, porque foram bênção na minha vida. Eu fui, no início da obra, eu vim para a obra com 7, 8 anos de idade.
Então, quantas irmãs professoras marcaram a minha vida, foram bênção na minha vida. Tem uma versão bíblica que fala, lembrai-vos dos vossos mestres. O texto aqui diz, lembrai-vos dos vossos pastores. E aí a recomendação é a fé dos quais imitai. E aí nós vamos falar aqui um pouquinho, brevemente, desta verdade. Não é o homem que nós imitamos. Nós hoje podemos lembrar aqui de homens como Pastor Barros, Pastor Dodge, Pastor Gedeuti e tantos outros servos que Deus usou nos seminários, nas mensagens, pastores locais aí na sua área, aonde você reúne, e servos de Deus, como eu falei também. Mas a palavra de Deus, ela diz, você vai imitar a fé. É a fé que você imita. Por quê? Porque toda a ação de Deus é pela fé. Mas o que é a fé? A palavra de Deus diz que a fé nos foi dada. A fé é um dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, nem a graça e nem a fé. Isso é dom de Deus. Deus nos deu a fé. Para sermos bem didáticos, vamos aqui o exemplo do apóstolo Paulo. Quando é que ele conheceu Jesus? Ele não acreditava em Jesus, não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Ele era um incrédulo, mas no caminho de Damasco, um resplendor de luz do céu, e ele ouviu uma voz. E quando ele ouviu aquela voz, a fé entrou no coração dele. Porque quando ele se levantou, ele já se levantou na dependência do Senhor. Senhor, o que devo fazer? Porque ele ouviu daquela voz e ele ia viver daquela voz. O resto da vida de Paulo. Ele não ouviu a voz um dia. E a palavra de Deus diz, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra do Senhor. A palavra, a Bíblia, sim, a Bíblia também. Mas a Bíblia quando ela é palavra viva, quando ela é palavra revelada. Mas é também o dom espiritual, quando o Senhor fala conosco, através do dom espiritual. Então a fé também é Jesus, porque Jesus é autor e consumador da fé. É o Cristo em nós, esperança da glória. É o não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. É ter a mente de Cristo. E aí, pastor Gedeuti dizia muito isso, fé é obediência. É fé para obedecer. É fé que é o firme fundamento. Então, através da fé, Deus se revelou a nós um dia. Ele nos deu a fé. Quando nós ouvimos Ele falar conosco, Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos fez servos. Aqueles que são pastores, Ele nos capacitou para o ministério. Então, se há em nós alguma bênção, se há alguma operação do Espírito Santo, isso é pela fé, é pela obediência, é pela dependência. E o texto bíblico está falando disso. Lembrai-vos de vossos pastores, lembrai-vos dos vossos mestres, lembrai-vos daqueles que viveram a fé. Porque através desta fé, nós fomos abençoados. E hoje nós estamos aqui nos lembrando quantas bênçãos, quantos servos de Deus, e o nome é esse mesmo, é esse título que os apóstolos tanto prezaram, né? Paulo, servo de Jesus Cristo, João, servo de Jesus Cristo, Tiago, servo de Jesus Cristo. Eles se alegravam nessa expressão. Por quê? Porque é isso que nós estamos falando. A fé é obediência. A fé é ouvir a voz do Senhor. A fé é viver dessa voz. E quando os nossos mestres aprenderam do Senhor e nos ensinaram o que aprenderam do Senhor, como o próprio apóstolo Paulo disse, porque eu aprendi do Senhor o que eu também vos ensinei. Quando estes homens aprenderam do Senhor e tiveram as revelações e nos ensinaram o que eles aprenderam, eles nos enriqueceram com tesouros que não eram deles, mas que pertencem ao Senhor Jesus. Mas hoje nós olhamos para trás como fomos abençoados por homens que viveram a fé, que viveram esta dependência.
E nessa dependência, Deus realizou uma obra gloriosa. E essa obra, ela não parou. O homem passa. E nós olhamos, mesmo lá no Antigo Testamento, Moisés, ele obedeceu ao Senhor, ele viveu a fé. Até hoje ele é lembrado pelo seu povo e nós somos abençoados ainda hoje por aquilo que Deus operou na vida dele. Davi, no seu leito de morte, ele se alegra dizendo: a palavra do Senhor esteve nos meus lábios, na minha boca. No leito de morte, ele estava alegre porque a palavra de Deus esteve nos seus lábios. É a fé, aquilo que ele recebeu do Senhor e que hoje traz tanto consolo e tanta bênção para nós ainda. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. São mestres que passaram, mas aquilo que Deus fez através deles permaneceu. E assim tantos pastores, que nós não vamos nominar aqui, não dá para nominar todos, mas pastores, que às vezes até partiram para o Senhor e que você guarda uma saudade, mas ficou uma fé. E o que nós vamos imitar não é o homem, todos os homens são falhos. Não é o homem. Moisés teve falha, Davi teve falha, Abraão teve falha, mas a fé, o que eles nos legaram através da fé, isso nós devemos viver e imitar, vivendo a mesma fé, a mesma experiência que eles viveram, porque a obra, ela não para, o homem passa e a obra, ela continua, porque o Senhor continua nutrindo a outros com a mesma fé, com a mesma dependência. E aí o verso 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Cristo em nós é a esperança da glória. A obra, ela não está firmada em homens. É verdade que guardamos essa saudade, guardamos essa lembrança, e é uma lembrança boa. Mas qual lembrança? A lembrança daquilo que eles nos transmitiram através da fé, da experiência que eles viveram com o Senhor Jesus, da dependência, da obediência ao Senhor. Amém? Mas temos sido abençoados. E no meio de tanta saudade, de tantas lembranças, de tantos pastores, de tantas servas de Deus, que nós lembramos e nós temos uma fé para imitar. E você, eu, nós somos chamados para vivermos a mesma fé, a mesma dependência, porque a obra não mudou, porque Jesus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. É por isso que a obra prossegue sempre, apesar de nós homens passarmos, mas a obra do Senhor, a obra do Espírito Santo, ela permanecerá eternamente. Amém? Que o Senhor nos abençoe por sua palavra. Nós vamos ainda entoar mais um louvor ao Senhor. Era ainda tão novo, tu me deste um cajado, resisti recebê-lo por temor dos teus lábios. Hoje louvo ao Senhor por possuí-lo ainda comigo, apesar dos dias passados, eu me sinto fortalecido pelo teu amor e engrandecido pelo agir do teu Espírito sobre mim. Eis-me aqui, Senhor bendito. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Glória a Jesus! Estamos chegando ao final deste culto. Eu convido a todos para curvarmos as nossas frontes e orarmos ao Senhor. Senhor Deus, nós te glorificamos, porque tudo é teu. A glória é tua, a honra, o louvor,
Mas, Senhor, se há em nós algum bem, se há alguma virtude em nós, isso vem do Senhor através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está realizando uma grande obra nesses últimos dias. Bendito o teu nome por aquilo que o Senhor fez. Mas, Senhor, te glorificamos também pelo muito que o Senhor ainda fará, até o glorioso dia, quando todos nós estaremos diante do trono, louvando e engrandecendo o nome daquele que é digno de todo louvor. Fica conosco, Senhor, continue sustentando o teu povo, abençoando. Nós pedimos a Ti que a Tua bênção permaneça sobre nós. Em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, repousem sobre todo o povo de Deus hoje e até o glorioso dia da vinda do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estamos assim encerrando o nosso culto, mas está aí na tela o QR Code para atendimento daqueles que estão no exterior. Se você deseja entrar em contato conosco para uma oração, algum esclarecimento, o QR Code está aí à sua vontade. Também tem o QR Code aí na tela para que você possa enviar a sua experiência. Você tem uma experiência durante o culto hoje, ou uma outra experiência num outro momento que você queira nos transmitir, está aí à sua disposição. E temos também um número, 0800 707 3076, para que você possa entrar em contato conosco agora, para nós orarmos por você, se você assim desejar. Agradecemos aqueles que nos visitam, que estão participando conosco. Que Deus te abençoe. Participe mais vezes assistindo os nossos cultos. A todos, a paz do Senhor Jesus.